Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Novo Dígito, uma série de vídeos gratuita que é uma iniciativa da Clint que vai trazer os maiores nomes do mercado de empreendedores digitais para discutir os temas mais atuais e também o futuro desses negócios. Bom, hoje a nossa convidada é a Ana Tex, que é especialista em formação de profissionais digitais. Ana Tex, muito bem-vinda, muito obrigado pela tua presença. Por favor, se apresenta para o pessoal. Eu que agradeço. Bom, eu sou a Ana Tex, já tenho bastante tempo de carreira aí no mundo digital, como infoprodutora. Já fui consultora de marketing para pequenos negócios antes de ser infoprodutora, ou seja, antes de ensinar online. E hoje eu ensino profissões digitais, porque o nosso mercado digital é um mercado carente de profissionais e principalmente na pandemia, muita gente começou a me pedir, Ana, meu negócio na pandemia começou a cair. Eu preciso fazer alguma coisa e eu tenho competência, mas eu não sei nada. E aí eu comecei a ensinar profissões digitais, como gestão de mídias digitais, gestão de projetos online, como todas as profissões que hoje um infoprodutor precisa para bastidores, hoje a gente forma, com base no que eu precisei para o meu negócio, também com base em negócios de parceiros e de colegas infoprodutores. E hoje, uma das profissões mais procuradas é a profissão de vendas, porque hoje a gente não pode depender só de anúncios de tráfego pago, né? A gente precisa também ter pessoas que recuperem vendas, que façam fechamento de vendas, e essa é uma das profissões que a gente vai discutir hoje aqui. Que massa. Bom, super legal. Justamente eu acho que esse é o tema da nossa conversa, né? A gente enxerga aqui uma mudança nessa estrutura de vendas para os infoprodutos, né? Eu já queria começar esse papo te perguntando, até para trazer um balizamento aqui para a nossa conversa, que mudança é essa que está acontecendo nas formas, no modelo de vendas aqui dentro do digital e qual que é a tua percepção em relação a isso? Assim, onde é que está entrando essas mudanças? Cada vez mais a gente vê a gente preso às redes sociais para fazer as vendas e o infoprodutor, geralmente, ele é um professor que começou a dar aula online, né? E às vezes ele não entende de como que funciona o negócio. Então, essa parte de vendas é algo que as empresas, né, as empresas mais consolidadas já usam, um telemarketing, por exemplo, uma ligação, e a gente vê que hoje um mercado que cresce pra caramba, que é o mercado de infoprodutos, ainda as pessoas não sabem como usar, né? Tanto os estrategistas, coprodutores, quanto os infoprodutores. Então a gente percebe que se você fica escravo só do anúncio, hoje, no momento que a gente está gravando, né, esse nosso bate-papo, o Facebook, a Meta, né, já veio com novas regras. Então você não pode hoje pôr um link no chat lá no Messenger do Instagram ou do Facebook, no direct, um link de vendas. Então o que a gente precisa fazer nos munir de outras formas de conversão de vendas, como por exemplo um a um, né? Essa ligação que é falado com uma pessoa, né? A gente tem visto muito a inteligência artificial está crescendo bastante com chatbots e outras formas de a gente se comunicar, mas uma das melhores formas é o ser humano, né? É a pessoa que vai tirar a dúvida ali, a vendedora, e não é uma venda chata, porque muita gente às vezes fica pensando, ser vendedor, né? É chato. Não, na verdade, a gente está falando de um expert que já tem conteúdo na internet, que já tem seguidores no Instagram, seguidores nas redes sociais, e a gente está falando de uma pessoa que representa esse expert ligar para a base, para a lista de leads que se cadastrou ou para receber uma recompensa digital, baixar um e-book, ou então foi lá na cara do gol, né, que seria no carrinho, no checkout, não fez, por algum motivo não pagou o boleto. Então a gente está falando de uma recuperação de vendas e a gente está falando de uma venda que é uma venda consultiva, é uma venda que vai ser integrada, né, em sistemas como o da Clint, por exemplo, que a gente vai saber ali se o lead ele está cadastrado há quanto tempo na base de e-mails, se realmente ele é frio, quente, morno, né? Então é uma forma da gente entrar em contato e resolver esse problema que é quebrar a objeção, né? Que é tirar as dúvidas e converter a venda. Então eu acredito que essa parte da ligação, tanto com ligação mesmo telefônica, quanto mensagem de WhatsApp mais
realmente feita, não de uma forma em lote, mas individualizada, é uma forma aí de conversão de vendas muito forte e a tendência é muito grande. Muitas pessoas estão procurando esses vendedores e é uma das profissões que eu tenho formado agora. Sim. Tu acha que existe uma mudança de paradigma, assim, até trazendo um pouco dessa visão, que até tenho falado com outras pessoas aqui no próprio Novo Dígito, né? A gente viu ali um grande boom 2020, 2021, no crescimento exponencial, digamos assim, das vendas, né, de infoprodutos, mas agora o mercado está amadurecendo mais, né? E aí até tu comentou uma coisa que para mim faz bastante sentido, que os outros mercados mais tradicionais, né, inclusive o mercado de tecnologia, que é parte do nosso mercado aqui também da Clint, ele está muito acostumado a usar esse tipo de metodologia de inside sales, né, de você ter uma estratégia de vendas mesmo, ligação um a um, prospectar os clientes, fazer venda ativa de fato. Né? E eu vejo que isso é algo que antigamente nem se ouvia falar, nem se pensava dentro do mercado de infoprodutos, porque, cara, você conseguia, através de uma boa estratégia de tráfego, landing page e tudo mais, tirar pedido, né? E muitas vezes essas pessoas que chegavam no carrinho, que nem você comentou, e não convertiam, eventualmente eu vou trabalhar com essa pessoa de outra forma, né? E agora você tá, pelo que eu estou entendendo na nossa conversa aqui, a coisa está mudando um pouco de figura. A gente está começando a pegar esses leads e reaproveitar eles para que a gente consiga ter melhores resultados, coisa que antes era deixado de lado, vamos dizer assim, né? Exatamente. O que eu percebo é que a estratégia era, bom, vamos mandar e-mail para essa lista depois, essa lista que não comprou, então a gente reativa ela numa nova campanha de e-mail, ou reativa ela com remarketing, ou reativa ela com uma estratégia de meteórico, por exemplo. Então, até porque eu sou infoprodutora há bastante tempo, desde 2013, então eu vejo que realmente eram esses tipos de estratégias, até porque para nós infoprodutores era ter, primeiro que era muito difícil você ter um profissional que trabalha em casa, porque, por exemplo, no meu caso, eu trabalho na minha casa, tá? Desde que eu me conheço por infoprodutora, né? Então era difícil você ter, profissionais ou empresas que prestassem esse tipo de serviço que não fosse uma agência de telemarketing cara, né, porque geralmente um ponto de atendimento numa agência de telemarketing, quem podia bancar isso eram grandes empresas, né. Então, houve toda uma maturidade do mercado de infoprodutos. Hoje o mercado de infoprodutos, gera muito mais faturamento do que antes, né, muito mais lucratividade. Então, e hoje, por conta da pandemia também, que acelerou esse processo da profissionalização de pessoas que trabalham em casa prestando serviço para infoprodutores, por exemplo. Então, hoje, a gente está trazendo essa cultura de que você pode contratar um vendedor que está trabalhando da casa dele, num sistema em que você consegue gerenciar esse processo, e você não precisa estar contratando uma grande agência de telemarketing, mas então acabou que ficou mais, em conta, né, ficou mais acessível para um infoprodutor iniciante, por exemplo, fazer isso, tá. Então, eu acredito que são várias questões, tá, que estão acontecendo, mas uma delas é essa questão da acessibilidade, né, ficou mais acessível e também de muita gente aí que trabalhava em agências, grandes agências de marketing, verem que podem fazer isso de casa, né, sendo que você não precisa depender de uma empresa, você não precisa ser uma pessoa ali de uma empresa grande, né, de telemarketing, você pode prestar serviço diretamente ali para o cliente, o expert. Então acho que todas essas mudanças estão fazendo que esse mercado ele se torne mais acessível também. Sim, com certeza. Eu acho que queria tocar num outro assunto que é um pouco o outro lado, assim, né? A gente tem aqui no Novo Dígito, provavelmente, claro, a gente tem várias pessoas que vão estar curiosas, querendo aprender um pouco mais, mas o nosso foco aqui é conversar um pouco mais com o expert e também com os estrategistas, né? E eu vejo que pro lado deles também tem uma parte muito importante, não só de contratação desses profissionais e, claro, né, contratar profissionais que têm já uma capacitação para saber exatamente o que eles precisam fazer no dia a dia da estratégia de vendas desse negócio digital, mas também na estruturação de processo mesmo, né? Como é que eu toco esse modelo novo de vendas, né? É um universo um pouco diferente, porque você está trazendo pessoas, coisa que antes a gente não tinha, né? E isso, né, traz uma necessidade de, cara, eu preciso
pelo menos ter antes um processo, saber como que eu gerencio essas pessoas, qual é o tipo de meta que elas vão ter. Então é uma novidade, eu acho que é um modelo muito novo, assim, né? Dá pra gente comentar um pouquinho sobre esse assunto? Aham, sim. É um modelo novo e eu acredito assim que cada universo, né, cada infoprodutor é um universo. Então existem ajustes de treinamento com essas pessoas, o que eles devem esperar dessas pessoas de acordo com a campanha que eles querem fazer, né? Se é, por exemplo, uma venda ativa para uma lista, às vezes ele tem uma lista de um treinamento que ele vendeu, sei lá, no mês passado e que ele quer vender um outro treinamento, né? Um treinamento mais barato, ou um treinamento mais caro, então ele precisa entender qual é o objetivo dessa campanha, né? Ou então não, uma recuperação de vendas. Abriu o carrinho de um lançamento e ele quer recuperar as vendas, né? Então todo o treinamento ele tem que ser com base no tipo de campanha. Existem muitos infoprodutores iniciantes que eles contratam uma vendedora só, porque é o que de repente eles conseguem fazer inicialmente, sem um gestor, sem um que na verdade o próprio expert ou estrategista é o gestor dessa vendedora, tá? Mas o que a gente tem visto também é pessoas já contratando gestores para uma equipe de 5 até 10 pessoas, né? Então a gente tem visto que tem vários modelos, né? Tem muita gente também que pergunta de remuneração. Olha, tem muitas pessoas que pagam um fixo, mas para motivar os vendedores pagam comissão, né? Fixo mais comissão, né? Então, tem vendedores que às vezes querem que aumente a comissão e trabalhar só com comissão. Tem também bonificações por metas alcançadas, programas de incentivo. Então, tudo isso, né, vai depender muito do modelo que o próprio infoprodutor, o próprio empresário vai querer determinar, né? Mas tem algumas coisas aí que a gente pode já dar de dicas, é o seguinte, o que eu vejo é que muita gente que quer contratar vendedor, às vezes não tem muito material de estudo para o vendedor quebrar essas objeções. Então, isso é uma das coisas que a gente quer trazer para o próprio vendedor, às vezes, quando entra na empresa, porque o que acontece? É diferente. A equipe de vendas, às vezes, de um infoprodutor é diferente de uma equipe de vendas de uma empresa tradicional, né? Então, às vezes, o infoprodutor contrata alguém, mas ele não tem nem material, ele dá só a página de vendas para a pessoa estudar e faz ali um treinamento básico, porque ele está desesperado para gerar vendas. Então, o que a gente pretende também ajudar as pessoas que vão ser essas vendedoras a fazer uma lista de perguntas mais frequentes, né? Até usar a inteligência artificial para quebra de objeção, porque hoje com o chat GPT, por exemplo, você consegue colocar toda a persona, todo o material de produto e já no próprio chat GPT já ter ali a quebra de objeções para que a operadora possa estar usando ali na hora dela estar falando com o cliente, né? Então, o que eu vejo é que assim, não existe ainda muitas regras e nem existe muitas formas delineadas ainda, tá? Porque esse mercado ele está se profissionalizando de trabalhar, né, com essas vendas. A gente está definindo e tá fazendo isso, né? Colocando os vendedores nos clientes para entender as melhores práticas. É isso que a gente está fazendo agora, entendendo as melhores práticas de conversão. Porque o que a gente percebe é que, como não tem nada nesse mercado, ele está começando agora, né? Então, quando já entra um vendedor, ele já consegue fazer um resultado muito grande, né? Porque não tinha, né? Até então, não tinha ainda esse nível de vendas nas empresas. Então, a minha dica aqui para os infoprodutores que estão assistindo gente, comecem a estruturar isso na empresa de vocês. Né? Comecem a ter um sistema, como o sistema da cliente, que faz todo esse gerenciamento do cadastro do cliente, né? Do relacionamento com o cliente. Tem aí pelo menos um vendedor que você vai ver que faz muita diferença. E assim, treine, né? Treine sobre tudo do produto. Tá? Comece a treinar esses vendedores, porque é isso que a gente está fazendo, a gente está vendo resultados muito grandes, né, com esse nível de treinamento, e a gente está trazendo também outras formas de trabalhar, não só trazer a parte do telemarketing em si, né, dessa venda, mas também desse vendedor saber estratégias de chatbot, por exemplo.
né? De outras coisas que ele pode quebrar a objeção através de um videozinho que ele manda do expert no WhatsApp. Então, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que não quer fechar, não quer comprar naquele momento, né? Um cliente ali do expert. Mas às vezes receber um videozinho, né, no WhatsApp, falando sobre a dor que ela tem, isso já converte venda. Então, às vezes o vendedor mesmo ele não consegue converter a venda, mas se ele manda algo do expert, ele converte. Então, a gente quer unir aí outras estratégias, não só a estratégia da ligação em si, mas também outras estratégias para personalizar ainda mais essa abordagem com o cliente. Eu acho que eu gosto muito dessa tua visão, porque ela é uma visão muito mais abrangente do ponto de vista de vendas em si, do que utilizar um único método para tentar converter aquela venda, né? É sim entender, cara, beleza, já que a gente tem um time de vendas, como é que a gente pode usar esse profissional, esse time, essa equipe para ter o melhor resultado possível, né? Então eu acho que assim, claro, a ligação ela é fundamental, uma mensagem de WhatsApp ela também vai ser importante, mas acho que isso que você falou é muito importante de ter. Como é que eu posso treinar esse profissional para que eles e treinar a empresa também, né, do outro lado, para também ter a bagagem necessária para suprir esse vendedor, para poder entregar para o cara que está na outra ponta lá, que está querendo comprar, muitas vezes a quebra que estava faltando, né? Que nem você falou, pô, é só um videozinho, foi o suficiente, mas, cara, para você chegar na conclusão de que eu preciso ter um vídeo gravado com aquela quebra de objeção para o meu vendedor poder enviar, cara, teve todo um passo a passo para se construir, para chegar naquele resultado e saber que aquilo, inclusive, dá certo, né? Então eu acredito muito que tem um processo muito de teste também, de errar bastante e tal, errar rápido, inclusive, né, para poder encontrar qual que é a melhor forma de se fazer. Mas voltando um pouco nessa questão justamente de treinamento, eu acho que é fundamental, claro, né? Depois que o vendedor dentro da empresa ele está sendo constantemente treinado e atualizado para ele poder ter uma melhor entrega, mas eu acho que também tem um processo antes. E aí eu entro um pouco na tua especialidade mesmo de trabalho, né? A gente até queria conversar um pouquinho, inclusive, sobre essa questão de treinamento de vendedores, né? Em janeiro a gente fez uma parceria com você, com a formação de vendedores da era digital, e eu queria te perguntar, assim, né? Para o expert, qual que é a importância de ter esse profissional já treinado quando ele entra na operação dele para começar a fazer as vendas? Então, eu vou falar até um pouco do que a gente traz, né, nesse treinamento para que as pessoas entendam. Às vezes vem uma pessoa que já teve uma experiência prévia em vendas, só que não conhece o mercado do infoproduto, que é um mercado muito diferente, né? Então, o que a gente faz? A primeira coisa é contextualizar esse mercado, as pessoas entenderem, o profissional que vai fazer a venda, ele entender o que é um lançamento, o que é um funil perpétuo, quais são essas estratégias de vendas que existem. Outra coisa é a importância do conteúdo que está sendo dado ali nas redes sociais do expert, por exemplo, porque ele vai entender que, na verdade, aquele cliente que ele vai abordar já sabe bastante coisa sobre aquele expert, muitas vezes já sabe, já é fã. É diferente, às vezes, de vender um carro, né, por telefone, ou vender um plano de saúde, porque você tem ali, ó, é uma pessoa que está na internet, que está resolvendo, transformando pessoas, resolvendo problemas. Então, a gente traz muito essa visão do mercado de infoprodutos, porque, por exemplo, hoje é investido milhares de reais em tráfego pago e então aquela ligação que está sendo feita, a pessoa precisa entender, né, que ali tá sendo investido em conteúdo. Então, quando essa pessoa vai ligar ali para recuperar a venda, o, o cliente muitas vezes já tem bastante informação, é inclusive fã, né? Então, quando ele fala no telefone com a pessoa, não é falar, né, um plano de saúde, é falar assim, nossa, é uma pessoa da equipe do fulano de tal, nossa, sou fã do fulano. Então é importante entender porque é um contexto diferente, né? Inclusive, às vezes as pessoas acham que essa vendedora é muito próxima desse infoprodutor e ela é fã, né? Então é importante saber porque envolve muita emoção, né? Nesse sentido. É importante também entender, as vendedoras entendem o que é um funil, né? Como que funciona esse lance de funil perpétuo, funil de conteúdo, né? Então, atraímos aí visitantes nas redes sociais que veem o conteúdo e depois tem o lançamento, e aí
vai comprar, não compra. Então a gente explica todo esse universo, né, para que as pessoas que vão fazer essa venda entenda, porque é um conceito completamente diferente, né. A outra coisa é criar materiais. Isso é uma coisa que eu percebo que não adianta a gente formar pessoas para esse mercado e elas acharem que elas vão trabalhar com expert que tem tudo. A gente percebe que muitos experts, eu não sei quem está assistindo aqui, se é o caso de vocês, às vezes não tem material para esse profissional trabalhar. Aí você pode falar assim, mas Ana, como assim? O profissional já não vem com material? Quando eu falo de material, é material de assim, de saber tudo sobre o produto, né? Aquele produto que ela vai trabalhar. E muitas vezes a pessoa quer o expert ou o estrategista, ele quer um vendedor, mas ele não tem o material. Mas que material é esse, Ana? Bom, o script que essa pessoa vai, como que ela vai falar com esse público? Porque, veja bem, né, às vezes a gente tá falando de um expert que tem uma base de fãs muito aguerrida, muito forte, né? Não é um expert que a pessoa simplesmente ali cadastrou para comprar o produto, ela está comprando os valores daquele expert, né? Então, como falar com essa pessoa, né? Então, esse script de vendas. A outra coisa é realmente toda a parte comercial. Tem abriu financiamento, porque tem financiamento estudantil hoje em dia, né, para produto digital, ou tem bônus. Nossa, mas eu quero aquele bônus que vocês falaram no vídeo de vendas. Então, tudo isso é extremamente importante, porque às vezes, o que eu vejo é que muitos experts, eles chegam ali e dão a página de venda só para ser estudada e não falam coisas importantíssimas, esquecem de falar. Às vezes, um bônus que ele falou num webinário e não falam isso. Então, o que a gente traz para esse vendedor também nesse treinamento é que ele entenda todo o contexto e ele faça as perguntas certas quando ele vai ser contratado. Ele mesmo cria o material dele, né. Então a gente está trazendo uma outra forma, que não é só uma forma, não é só um vendedor pura e simplesmente, é uma pessoa que pensa estrategicamente. Então isso é um diferencial muito grande, porque olha só, eh, a gente está treinando muito, em inteligência artificial. Por quê? Porque às vezes vem uma objeção para o nosso vendedor e ele não tem a menor ideia, ninguém tem a menor ideia ali daquela objeção, de simplesmente uma objeção que não foi mapeada. Então, ele pode colocar todo o contexto do que ele está falando, todo o contexto do produto no ChatGPT, por exemplo, e o ChatGPT dá algumas quebras de objeção para ele. Então, é uma forma de resolver o problema ali na hora. Então, a gente está trazendo esse pensamento de resolver, recuperar aquela venda o mais rápido possível, né? Outra coisa que a gente está trazendo também é a organização digital. Usar um Google Drive, porque a gente sabe, muita gente não sabe usar um Google Drive, né? Para mim é uma coisa assim corriqueira, um Google Agenda, um Google Drive, né? Mas muita gente não sabe. Então a gente está trazendo esse conhecimento também de pesquisa, de como criar um formulário para fazer uma pesquisa se for necessário, um Typeform ou um formulário de Google, se for necessário para mandar ali na hora um formulário para a pessoa. Outra coisa que a gente está trazendo é a organização de depoimentos, né? Por exemplo, quando o vendedor ele entra para trabalhar numa empresa, ele já vai ter um checklist de tudo que ele precisa saber. Qual é o script, qual é a página de vendas, tem depoimentos? Por quê? Porque é importante que esse vendedor assista os depoimentos e ele, inclusive, se não tiver uma organização, ele possa organizar, por exemplo, depoimento de pessoas que nesse curso, vamos supor, tem um curso online que promete faturamento de 4.000 a 10.000 reais por mês. Precisa ter depoimentos de pessoas que já faturaram isso. Então, é importante esse nível de organização. Por quê? Porque com um depoimento curtinho, de repente, ele pode resolver uma objeção mandando esse depoimento no WhatsApp de um cliente ali na hora. Então, o que a gente está trazendo não é só um vendedor, que às vezes as pessoas falam, eu quero só uma pessoa que fique ligando. Não é isso. A gente quer que a pessoa que venha para vendas de infoproduto, ela entenda o mercado, ela entenda o contexto. Ela, quando ela vai matar uma objeção, ela não é só ela falar, porque às vezes ela só falando não resolve. Ela
precisa às vezes mandar um depoimento, precisa às vezes mandar um print de um depoimento ou em vídeo. Então a gente está trazendo esse processo, né, que a gente tem trabalhado com os nossos vendedores para poder pensar em tudo isso, né. Também entender um pouco ali de bot, ManyChat, por quê? Porque muitas vezes o cliente ele precisa integrar um ManyChat, por exemplo, no Instagram, para que no ManyChat essa pessoa caia ali no WhatsApp, coloque o que ela precisa e isso caia no sistema ali da cliente para a pessoa ligar. Então a gente está trazendo essas inovações para o mercado, por isso que é um mercado muito diferenciado, não é um mercado tradicional, né? O mercado de infoprodutos ele é diferenciado, porque não adianta a gente colocar pessoas para vender nesse mercado que ele é tão sofisticado, digamos assim, sofisticado em estratégias, né, em estratégias digitais, com tantas ferramentas. É importante que esse vendedor ele tenha acesso a essa informação, para que ele possa pensar criticamente, não só ser um vendedor, como também, às vezes, até um braço direito comercial da empresa, um braço direito, comercial da empresa, né. Eu achei muito interessante essa tua visão de ele ser um solucionador de problemas, né? Quando a gente fala em vendas, né? E eu acho que isso é bem interessante justamente pelo fato de que eu tinha comentado antes ali, né? O momento que a gente estava antes, né, no mercado de produtos, a venda era muito rápida. Né? Você abria o carrinho, a pessoa comprava, quem não comprava tá tudo certo e acabou. Não quero me repetir aqui, mas eu vejo que de tudo que tu explicou agora, eu percebo que quando a gente coloca um vendedor funcionando dentro dessa operação, esse processo ele pode parecer ser mais lento, porque ele tem várias etapas diferentes, né? É que nem você falou, muitas vezes vai ter um lead, um potencial cliente que ele vai comprar por causa de um vídeo, e vai ter um outro que vai comprar por causa da objeção que você encontrou a resposta dentro do chat GPT, e vai ter um outro que vai ser através de uma ligação, né? E eu acho que essa visão abrangente de todas essas possibilidades é o que vai trazer para o expert, no fim das contas, mais resultado. Porque ele tem que começar a perceber que existem várias maneiras de fazer aquela mesma venda daquele mesmo produto, né? Do que antes a gente estava muito acostumado de, cara, pô, CPL, não sei o que, abre carrinho, vende tudo, não sei o que. Daí depois que nem você falou, pega todo mundo que não converteu o carrinho, manda um disparo de e-mail, converte 1% e acha que uhul, tá sensacional. E eu acho que a mudança de percepção é um pouco essa, assim, né? E aí eu vejo uma coisa muito legal acontecendo também, que entra o fator rotina, né? Acho que é muito diferente dentro de uma operação de vendas, dentro do mercado de infoprodutos também, é esse fator de ter uma rotina, né? Esse vendedor ali, muitas vezes ele vai ter clientes que ele está conversando já faz alguns dias. Ele mandou um vídeo, daí ele tem que entrar em contato com o cara de novo e tal. E acho que esse processo de acompanhamento, que nem você falou, desde ter um script é fundamental também, mas ter também esse acompanhamento diário de todas as coisas que têm que ser executadas para garantir que, sei lá, no período de uma semana, número X de vendas foram concretizadas, né? Porque não vai acontecer assim, mandei um vídeo, a pessoa comprou. Tem que ter um acompanhamento ali, né? Eu percebo assim, na minha visão, eu tenho uma visão muito humana de de profissionalismo, assim, com relação porque assim, né, eu venho, dessa visão de estilo de vida, por exemplo, eu trabalho na minha casa, e eu sei que as minhas alunas, como eu falei, eu formo em várias profissões, o que que elas querem? Elas querem liberdade de trabalhar em casa, estar com os filhos, poder criar a família dela, não depender de um chefe ou não pegar, transporte e tal. Então eu venho desse a minha mentalidade é nesse conceito. Então, quando eu estou pensando em formar uma vendedora aqui, o que que eu quero trazer? Inteligência, eu quero trazer humanidade, porque a gente vai ter cada vez mais inteligências artificiais à nossa disposição, e qual é o profissional que vai sobreviver? É o profissional que tem alma, né? Então a gente percebe que hoje, com criação de conteúdo, todo mundo vai começar a criar conteúdo com, sabe, com Midjourney, com ChatGPT, com ferramentas, né? Que você pode criar uma imagem maravilhosa, ferramentas de inteligência artificial, né? Então, qual é o diferencial? É o ser humano, é o atendimento, é a pessoa falar com outro ser e resolver problema e falar o que é aquele treinamento, qual é a transformação e tudo mais. Então, essa é a minha visão, que
a gente não pode pegar, a gente pode pegar ideias sim dos mercados tradicionais, o telemarketing, a resolução lá de compra e tudo mais, mas eu acho que a gente precisa trazer para o nosso mercado, que é um mercado de muita inteligência, muita coisas complexas e ferramentas que a gente tem à disposição, porque no mercado de infoproduto, esse é o nosso diferencial. Quando a gente começa a entender quando a gente começa a criar um infoproduto, a gente tem à disposição tantas ferramentas que isso vira uma inteligência muito grande, né? Então, o que que acontece? Eu quero trazer para esse mercado de formação de vendas, né? O que a gente tem colocado, que é você tem ali um profissional que está trabalhando em casa e que ele não está trabalhando numa empresa que ele tem aquele horário ali para almoçar, aquele horário ali para bater o ponto. Não, ele está trabalhando em casa, geralmente é uma mulher que está trabalhando em casa, que quer cuidar dos filhos dela. E eu quero trazer essa parte dessa humanização, inclusive para os processos, porque se a gente está recuperando vendas de um outro ser humano que também quer comprar, ele quer comprar aquela transformação. E ele não quer uma pessoa ali que só ligou, acabou a ligação, ele não pode falar no momento, acabou, deu lá no sistema que, bom, não conseguiu falar. Não. A gente quer trazer um pensamento mesmo, humano. Então essa pessoa não conseguiu falar agora, vou fazer um follow-up com ela para ligar depois. Essa pessoa, ela tá cética com relação aos resultados, eu posso mandar um depoimento aqui que eu vi que muito bacana aqui, que vai servir para ela. Essa pessoa que falou que, olha, ela tá desorganizada, ela não consegue fazer o treinamento porque ela não tem tempo. Eu tenho aqui uma outra forma, além de falar, olha, tem várias pessoas que já fizeram esse treinamento, que se organizaram, mas eu tenho aqui um depoimento de uma pessoa que falou que não tinha tempo e conseguiu. Então, é esse pensamento que a gente quer trazer, que não seja só uma pessoa que vai ali ligar e tentar recuperar e não recuperou, deu lá status não recuperado. E sim esse processo mesmo, porque cada lead, né? A gente vê muito assim, quantos leads foram? 100.000 leads. Mas são 100.000 vidas, né, 100.000 almas. E essas pessoas, se elas se cadastraram ali no evento, elas têm um interesse, né. Então a gente precisa entender mais essa parte humana para a gente ver como quebra essas objeções, como que traz ela, porque na verdade não é só uma venda, a gente está ali transformando vidas mesmo. Então como trazer essa pessoa para essa transformação de vida da maneira mais interessante, mais humana possível, né. Então é por isso que eu vejo que não é mais só um vendedor específico, copiado e colado do mercado tradicional. A gente precisa, até por nós, como infoprodutores, como experts, como estrategistas, nós estamos falando com muitas pessoas, a gente tem essa responsabilidade, né? Quando a gente fala do nosso produto, da nossa transformação. Então, a mesma coisa tem que ser nessa ponta, né? Essa pessoa que está ali, esse vendedor, ele tem que ser muito mais que um vendedor, né? Ele tem que ser uma outra voz nossa que está ali também empoderando tudo aquilo que a gente fala nas redes sociais, né? Cara, eu gostei muito do que tu falou. Eu acho que justamente esse vendedor ele é mais um canal de comunicação que precisa ser extremamente coerente com todas as outras comunicações que já estão acontecendo, justamente pelo que tu falou. Tem muitos experts hoje que vendem um processo de transformação para essas pessoas, né? Cara, seja dos mais variados nichos que podem existir dentro de produtos digitais. Mas eu acho que essa conexão mais humana entre o vendedor e o prospectado lá do outro lado é o que muitas vezes pode até inclusive garantir a venda, porque ele traz um relacionamento muito mais humano que aproxima mais o processo do que em vez de você, eu abrir lá o meu carrinho, a pessoa, o trabalho dela é o quê? Clicar no link, colocar os dados do cartão e comprar o produto, né? Muito diferente de muitas vezes você estar em contato com a pessoa, com o vendedor ali, e a pessoa perguntar, putz, mas então eu tenho problema disso, daquilo, daquele outro, e a pessoa tira o tempo para, não, mas veja bem, olha só o depoimento dessa pessoa aqui, constrói uma narrativa, né, que não é só um automático ali, manda um monte de coisa, né, e aí a pessoa começa a entender, não, tá, agora faz muito mais sentido para mim, e aí você quebra certas dúvidas que, cara, eu acredito que das formas mais objetivas e tradicionais, uma frase num
post de Instagram ou uma copy bem escrita numa LP, às vezes não vai responder aquela pergunta específica que aquele prospect ali está querendo saber, e aí acho que é onde o vendedor ele consegue entrar para resolver esse problema. E aí eu achei interessante você comentar justamente sobre isso, porque, cara, a gente tava olhando para o mercado que estava vendendo super no automático, justamente um mercado que vende tanta transformação para pessoas, né? E no fim das contas a venda é de pessoa para pessoa, por mais que o expert não esteja vendo a quem está comprando de um para um, de certa forma quem está comprando dele está enxergando ele como um próximo ali, né? Então quando eu estou vendo um produto que eu comprei ali, cara, é como se eu tivesse colado naquele expert, né? E aí eu vejo que essa conexão com o vendedor até, inclusive, pode até aproximar, mesmo que de primeiro momento não pareça, mas está aproximando essa conexão. Eu achei, assim, uma noção muito interessante em relação a essa... eu acho que é uma forma muito diferente de poder enxergar o papel do vendedor. Eu realmente não tinha chegado nessas conclusões e eu gostei bastante disso. Bom, para a gente não se alongar muito na nossa conversa aqui, eu já quero te agradecer, obviamente, pelo tempo, mas eu queria te fazer uma última pergunta aqui em nome dos experts e estrategistas que talvez ficaram com um pouco de dúvida, estão pensando aqui, meu Deus do céu, eu preciso começar a me mexer. Quais seriam as dicas que tu poderia dar para eles começarem a mexer nesse processo de mudar a operação de vendas, para poder trazer um vendedor? Como é que eu começo a montar esse documento que você falou? Eu tenho que fazer o quê? Sabe? Eu preciso começar a olhar para dentro, eu vou olhar o meu produto, documentar as coisas. Qual que é o processo assim de start, sabe? O cara quer começar agora. Então vamos lá, é organizar a empresa para receber esses vendedores, né? Então, uma persona muito bem descrita daquele produto, uma descrição daquele produto muito bem feita e lista de objeções, né? É claro que se você não tiver isso, bom, tem que ter, porque na verdade para vender na internet você tem que ter esse material, mas assim, organizar para uma pessoa que está vindo de fora. Porque a gente tem a nossa visão aqui, ó, fazendo lá no dia a dia a nossa persona, fazendo o nosso vídeo, mas assim, às vezes fica um documento o script do vídeo num lugar, o script não sei do que no outro lugar, a lista de objeção no outro. É consolidar esse material. Porque você tem que pensar o seguinte: vai vir uma pessoa nova que não entende do meu produto e ela vai ser uma influenciadora do meu produto, né? Então, ela vai estar dando continuidade para aquela lista gigantesca que eu tenho e que não comprou. Então, ela precisa estudar esse material de uma forma organizada. Então, é organizar a toda a documentação. Por quê? Porque é como se o expert tem um expert nível 2 ali, que é a pessoa que vai estar falando sobre o produto dela. Então, é a mesma coisa. Esse é o pensamento. Não pense que, é uma vendedora. Pense que é o seguinte, é você num outro nível, entendeu? Numa outra dimensão, porque é você ali falando seu produto, entendeu? Com um representante. Então, nós experts somos representantes da nossa fala, do nosso produto, da nossa transformação. Mas vai ter uma outra pessoa, então ela tem que ser enxergada com o poder de voz ativa. Então, eu preciso treinar essa pessoa. E treinar essa pessoa requer um treinamento inicial, requer calls com essa pessoa, provavelmente ela não vai estar dentro da sua empresa, ela vai ser online, então calls de você entender como que é, se tem os mesmos valores, se tem também na voz dessa pessoa, você está enxergando não, ouvindo alegria, né? Entusiasmo, então precisa selecionar muito bem esse vendedor. Eu falo para as minhas alunas sempre trabalhar com infoprodutores que elas enxergam a mesma visão, a mesmos valores, né? É importante que aquela pessoa que você vai trazer para sua empresa, ela goste da sua transformação. Outra coisa, libera o treinamento para ela assistir. Se for um treinamento rápido, porque é importante que ela entenda qual é a transformação, né? Isso é importante. Outra coisa trate o seu vendedor com a consideração que eu falei, de ser o grande influenciador da sua empresa depois do expert. Por quê? Porque muito provavelmente essa pessoa vai trazer novas ideias. Muito provavelmente essa pessoa, ela tem o poder de trazer ideias de novos produtos. Porque, por exemplo, alguém pode falar assim: eu não vou comprar esse produto aqui porque, na verdade, eu já fiz uma compra de um outro treinamento e acho que eu já sei bastante disso. Então essa pessoa pode falar: "Mas qual é o treinamento?". Então,
se ela for treinada de maneira estratégica, ela não vai falar assim: "Ah, então tá bom", e dar um status que sem interesse. Ela vai falar: "Qual é o produto?". "Ah, é o produto do fulano de tal". "Ah, do fulano de tal, o que que ele fala?". "Ah, fala isso, isso". "Ah, interessante. Olha, mas então, eu dei uma olhada aqui, essa pessoa que você comprou o produto, ela fala da parte administrativa, o que a gente tem aqui no nosso curso é essa parte aqui". Então, veja bem, tem coisas que é o que eu falo de mapeamento de objeção, que são objeções que você não tem como, na hora, não tem mapeado. Normal não ter mapeado isso, porque são coisas que fogem, né, do nosso entendimento. Mas esse vendedor, ele pode entrar no YouTube, ver lá o expert que concorrente, entender: "Ah, eu vi aqui, essa pessoa fala sobre determinado assunto. Ah, então, mas é diferente, nosso treinamento fala sobre tal e tal coisa". Então você vê como é profundo. O seu vendedor, ele não pode ser visto como: "Ah, é o vendedor lá que só vai ficar ligando", não pode ser, tratado como uma página de que: "Ah, você quer sim ou não, acabou". Ele tem que ser o influenciador da sua empresa, ele tem que saber do seu produto como você sabe, e até melhor, com a visão do usuário. Por quê? Porque se você tiver esse vendedor, essa pessoa, como um influenciador, como uma pessoa de extrema importância na sua empresa, você vai ter novas estratégias na sua empresa, de produtos de downsell, de upsell, ou seja, produtos que você pode oferecer mais na sua esteira, de mapeamento de concorrência, de uma série de coisas. Por quê? Porque você vai tratar esse vendedor como uma fonte de informações. Então, primeiro, prepare-se para receber esse vendedor, prepare-se para fazer entrevista e contratar pessoas que você veja que está entusiasmado com a sua transformação, porque é isso, a pessoa ela tem que se conectar com a transformação. Quando você tiver esse vendedor, faça, contínuas reuniões para ver a evolução. Na cliente dá para você ouvir ligação, então ouça as ligações para você entender e ver ajustes, porque assim, não adianta, você vai contratar uma pessoa agora, mas você tem que ter alguns meses de acompanhamento para você ajustar. Então não ache assim, ah, a pessoa não falou tal coisa, eu vou tirar esse vendedor. Não, você tem que treinar essa pessoa, porque assim, por mais que ela já venha treinada com uma base prévia do meu treinamento, por exemplo, não adianta que você vai ter que treinar nas suas objeções, nas suas especificidades, né. Então, é você se preparar para receber essa pessoa, é você contratar a pessoa certa, é você fazer acompanhamento, você ter paciência, porque tem coisas que muitas vezes não vai ser um mar de rosas no começo, a pessoa vai falar coisas que ela às vezes não tem informação, mas sim você pegar aquela pessoa que ela tá com vontade de aprender. Ela tem um coração ensinável, né. Ela quer fazer a diferença. E aquele, né, não o vendedor é uma coisa importante, ele não tomar um não como definitivo. Então, não encerrar como definitivo, principalmente nos primeiros meses, uma venda definitiva. Por quê? Porque é o que eu falo, às vezes tem objeções não mapeadas que elas podem ser revertidas, entende? E o não num produto digital não é um não para sempre. Então, por exemplo, você está vendendo um produto de R$ 2.000 e a pessoa falou assim: "Olha, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro". Tudo bem, poderia se dar encerrado aquele caso, mas, de repente, essa é uma ideia de um produtor criar um outro treinamento, um outro produto com uma transformação menor e vender num valor menor. Então, às vezes vai dar descartado aquele contato, mas seria um contato de follow-up para vender um produto menor da esteira. Então, por isso que, assim, essa visão de vendas, que é a visão que eu estou trazendo, com a cliente, é uma visão diferente. É uma visão humana e é uma visão de transformação. Se eu quero transformar aquele ser, eu posso ter vários produtos que transformem, né. Então, se o problema dele é dinheiro, eu não vou encerrar aquele caso, já que eu paguei por aquele lead, eu vou entender na minha esteira que tipo de solução que eu posso dar, já que aquela pessoa quer aquela transformação, entende? Então esse é o conceito. Não, faz muito sentido, cara. Acho que conseguisse resumir bem algumas coisas que a gente aqui na Cliente acredita também, que é a questão de cultura, né, de
ter valores que se encaixam entre a pessoa que está vindo para a empresa e a empresa em si, né, o expert, enfim, o negócio digital. Outra coisa que eu acho que a gente encara aqui de uma forma bem, vamos dizer assim, humana, mas também profissional, de acompanhar o processo do vendedor ao longo de toda a jornada dele. Não importa se ele está começando, né, e que ele precisa, claro, de um pouco mais de tempo para subir essa rampa e começar a performar do jeito que se espera, vamos dizer assim, né, mas também depois para ir trazendo cada vez mais melhorias e coisas novas, né, e manter ele em contato. Isso eu gostei bastante de tu ter comentado, porque que nem você falou, daqui a pouco esse expert está trazendo uma nova estratégia de venda, vai criar um novo produto, ele tem que fazer todo esse processo de novo, de trazer toda essa inteligência para aquele vendedor para dizer, olha, tem tudo isso aqui de novidade que você precisa saber, porque a gente está trazendo outras coisas e daqui a pouco isso aqui pode ser uma oportunidade para você vender para algum outro lá, ou pode surgir uma nova objeção para a gente poder trabalhar em cima disso aqui e tal. Então, manter o cara sempre informado. Então, a gente, por exemplo, aqui, a nossa equipe ela é local, né? Não é uma equipe que trabalha de forma remota, mas a gente tem reuniões diárias com todos os vendedores da empresa, junto com o nosso gestor, cara, para trazer informação. Putz, o nosso gestor fez uma reunião com um possível cliente lá e o cara falou uma coisa que, putz, a gente nunca escutou, ele vai trazer essa informação para dentro da reunião, vai contar para todo mundo e vai falar, olha galera, a situação é essa aqui e tal, se por acaso alguém passar por isso, esse aqui é o melhor caminho a se seguir. Então, acho que isso é muito fundamental, manter essa estrutura ativa rodando, porque é ali que eu vejo que a rapidez acontece. Né? Então, se você está monitorando constantemente, tratando com as pessoas ali e lidando de forma humana, né, mesmo entendendo quais são as dificuldades e pegando pela mão muitas vezes, porque eu acho que o trabalho no começo muitas vezes vai ser esse, cara, tem que pegar essa equipe pela mão, carregar junto, porque uma hora esses caras vão soltar a mão e falar, agora deixa quieto que a gente sabe o que tem que ser feito. Né? Mas eu acho que isso é um bom ponto de partida, assim, para a gente entender que, cara, o processo é muito importante, tem suas dificuldades, mas ele rapidamente pode trazer bons resultados se a gente souber exatamente como lidar. Bom, Ana, queria te agradecer muito o teu tempo e a tua presença aqui com a gente conversando no Novo Dígito. Eu espero que, quem sabe, no futuro a gente possa vir para falar sobre outros assuntos. Se quiser se despedir do pessoal, eu vou te deixar um tempinho para a gente finalizar antes de eu me despedir da galera, tá bom? Tá bom. Bom, eu que agradeço, né? Espero que vocês que estão assistindo tenham esse pensamento, ou então sejam influenciados de certa forma positivamente, né? Por esse pensamento que é você criar uma estrutura de vendas aí na sua empresa, mas que seja uma influência, né? Uma influência para melhorar o seu trabalho como expert ou como estrategista. E sempre ver que um não, né? Um não na rede social hoje, um não de um infoproduto, como nós temos, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma taça que é tangível, né? Mas quando a gente fala de infoproduto, estamos vendendo algo que não é palpável, né? A não ser que você tenha atrelado um produto físico. Então, você pode construir outras coisas para vender para sua base, que é a parte de ecossistema de produtos, que é interessante. E ter essa noção de que o vendedor que vai estar ali, ele tá sendo uma fonte de pesquisa, ele está sendo um influenciador, é uma pessoa muito importante ali para sua empresa, e você pode contratar essas pessoas para trabalhar para você de forma remota. Para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho na formação de profissionais, não só de vendas, mas para gestão de Instagram, de YouTube, de projetos digitais, segue lá, @natex, pode mandar um direct, se você precisar de algum profissional, a gente tem hoje uma base de pessoas para gestão de redes sociais, que chama Banco de Talentos, tá? E espero que vocês tenham bastante sucesso, que transformem vidas aí com ética, né? Transformem realmente, porque é o que nós fazemos, né? Nós, infoprodutores, a gente tem esse papel de transformar pessoas de forma à distância, que é uma coisa muito, muito legal. E cada vez mais eu tenho falado muito para infoprodutor sobre inteligência artificial, que está ajudando bastante na produtividade. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo. E obrigada, pessoal. Tenham um bom trabalho aí e vejo vocês na próxima. Beleza, então. Ana, muito obrigado. Para você que ficou aí até o final, também te agradeço por ter conferido mais essa palestra. E fica a dica, né? Tem mais outras palestras aqui disponíveis para você poder assistir, então pode ir clicando aí e dando uma conferida, beleza? Até a próxima e tchau, tchau.